Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nessas coisas. Amém? Somente tem. Hoje em dia se falam sobre muitos cuidados que deveriam vir dessa passagem, mas o que Paulo realmente quis dizer sobre o cuidado que Timóteo deveria ter, só há uma forma de saber, é lendo com atenção a própria carta e os cuidados que Paulo menciona que Timóteo deveria ter. E claro, há outras indicações disso em outros trechos paulinos sobre o assunto e também no livro de Atos. Mas vamos olhar para o que Paulo escreveu e recomendou como Timóteo deveria cuidar de si mesmo nessa própria carta. Vejamos rapidamente alguns cuidados, já que o tempo é curto, que Paulo recomendou ao bispo Timóteo e claro, também deve servir para nós. Eu posso mandar para vocês depois essas anotações. Primeiro cuidado, Timóteo deveria desenvolver o ministério com base nas profecias que recebeu. Capítulo 1, verso 18. Dirijo essa orientação a ti, meu filho Timóteo, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, trava o bom combate. Cada um de nós deve seguir o ministério com base na palavra de Deus, obviamente. Mas além disso, havia outras orientações divinas dadas por meio de profecia a Timóteo, que nós estejamos sempre atentos ao direcionamento que Deus nos dá em relação ao nosso ministério. Segundo cuidado, manter uma vida de oração, inclusive nos cultos. Capítulo 2, verso 1. Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Timóteo deveria orar por si, pelos membros da igreja, como todo pastor, e nesse caso, por todos os homens, inclusive pelas autoridades, em prol da igreja, para que a igreja vivesse uma vida tranquila e serena. Terceiro cuidado, saber que escolheu algo muito bom. Capítulo 3, verso 1. Esta palavra é digna de crédito. Se alguém almeja ser bispo, deseja algo excelente. O ministério tem seus desafios, como todos nós sabemos, seja ele qual for. Não há ministério mais importante, mas devemos saber que Deus nos chamou para algo muito bom, apesar das dificuldades. Quarto cuidado, cuidado constante com o seu caráter cristão. Capítulo 3, verso 2. É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho nem à violência, mas amável, inimigo de discórdias, não ganancioso. A maioria das características de um pastor, presbítero ou bispo diz respeito muito mais ao seu caráter do que ao seu conhecimento. Quinto cuidado, cuidado com a própria família. Capítulo 3, versos 4 e 5. Deve governar bem a própria casa, mantendo os filhos em sujeição, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Timóteo tinha que organizar a casa antes de organizar a igreja. Todos os homens devem governar a casa e as mulheres devem ajudá-los nisso. Por isso que é importante saber com quem a gente vai casar. Todo servo de Deus deve dar prioridade à sua família, ao invés da igreja. Isso não é invenção minha, mas é o que está escrito na passagem que lemos. Sem uma família em paz, não conseguimos ir muito longe. Sexto cuidado, cuidado com a reputação fora da igreja. Capítulo 3, verso 7. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado, nem caia na armadilha do diabo. A ideia é que o pastor deve ser respeitado pelos incrédulos. O cristão, em geral,
muito menos os líderes, não podem ser reconhecidos como caloteiros, pessoas mal educadas e pessoas sem credibilidade, ou que não entregam os livros que pegaram emprestado, por exemplo, né? O nosso respeito para com de fora não deve ser uma preocupação excessiva, mas a gente deve andar sabendo que está com a consciência tranquila. Sétimo cuidado. Cuidado com a escolha dos líderes com quem se deve trabalhar. Capítulo 3, verso 8. Os diáconos, da mesma forma, devem ser respeitáveis, de uma só palavra, não dados a muito vinho, nem dominados pela ganância. Capítulo 5, verso 22. Não imponhas as mãos precipitadamente sobre alguém, nem participes dos pecados dos outros, conserva-te puro. Saber escolher aqueles que Deus colocou ao nosso lado para nos ajudar ministerialmente e dar-lhes as devidas oportunidades é necessário para o bom andamento da obra de Deus. O bom ministro de Cristo não pode sentir-se enciumado pelo talento dos seus colaboradores ministeriais. Antes, devem se alegrar, porque Deus os colocou ao seu lado, para que eles também possam aprender com os liderados. Oitavo cuidado. Cuidado com o exercício físico. Capítulo 4, versos 7 e 8. Pois o exercício físico é proveitoso para pouca coisa. Paulo não condenou o exercício físico. Ele colocou a piedade como superior, o exercício na piedade. Hoje em dia, sabemos dos inúmeros benefícios do exercício físico, mais até do que era conhecido nos tempos de Paulo. Nossa qualidade de vida e, consequentemente, o tempo do nosso ministério terá maior duração se tivermos uma vida de exercícios físicos ativos. Cuide, tenha cuidado de ti mesmo. Nono cuidado. Cuidado com o alcance de sua influência. Capítulo 4, verso 12. Ninguém te menospreze por seres jovem ou velho, né? Mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Tudo que uma pessoa comenta pode influenciar muitas outras pessoas. Porém, a influência de um líder é multiplicada. Nossa palavra tem peso maior do que a dos irmãos que não são líderes. Eu mesmo gostaria de escrever muito mais coisas na internet e até em livros, mas não posso, porque isso pode ter consequências muito complicadas, porque eu sei do peso que a minha palavra tem. Tenhamos cuidado com isso. Décimo cuidado. Cuidado com o progresso ministerial. Capítulo 4. Versos 14 e 15. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Ocupa-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que todos possam ver teu progresso. Todos. O progresso do servo de Deus, o nosso progresso ministerial deve ser notório a todos. Bruno pregava ruim 10 anos atrás. Hoje ele continua pregando ruim. Eu estou errado. Você prega? Pregue cada vez melhor. Canta? Cante cada vez melhor. Organize a escola bíblica? Organize cada vez melhor. Enfim, que o seu progresso ministerial seja notório a todos, para a glória de Deus. Faça de tudo para desenvolver o dom de Deus que há em ti. Se especialize, se aprimore. Não relaxe, como muitos fazem. Eu já prego há 30 anos, eu vou chegar lá a falar qualquer coisa. Cansei de ouvir isso. 11º, cuidado. Cuidado com a própria saúde. Capítulo 5, verso 23. Por causa do teu estômago e das tuas doenças frequentes, não bebas apenas água, mas também um pouco de vinho. Como anda o cuidado com sua saúde? Qual foi a última vez que colheu sangue para ver as suas taxas de glicose, colesterol e assim por diante? Tem descansado adequadamente?
O cristão não está livre das doenças, nós não cremos na teologia da prosperidade, né? Portanto, se adoecer, deve se cuidar e deve se precaver para que adoeça cada vez menos. Se você não se cuidar, estará desobedecendo princípios bíblicos. 12º cuidado. Cuidado com os perigos que o dinheiro pode trazer. Alguns de vocês ganharão pouco dinheiro, mas é muito possível que alguns de vocês venham a ganhar muito dinheiro. Capítulo 6, verso 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Esse versículo resume a questão do salário pastoral abordada no parágrafo. O ministério cristão não é um lugar para quem quer enriquecer. É claro que o trabalhador é digno do seu salário, mas não devemos nos deixar por propostas indecentes que, vez por outra, chegam aos ministros de Deus. Eu mesmo já recebi propostas desse tipo. Alguém que estava querendo muito que eu pregasse na igreja dele, não tinha agenda, não tinha... Quanto você quer? Eu ia dizer um valor bem alto para ele não... Eu disse, pô, não, vai que ele aceita, né? E aí o meu coração vai ficar... Eu não ia de jeito nenhum, eu não tinha agenda, mas propostas chegam desse tipo, tá? Conclusão, me deram pouco tempo, tá? Jenny Edward Veith Jr., um teólogo luterano, escreveu: Deus decidiu agir por intermédio dos seres humanos, que, com as suas diferentes habilidades e de acordo com seus diferentes talentos, servem uns aos outros. Essa é a doutrina da vocação. Alguns podem dizer, mas eu não serei pastor ou pastora? Será que esses cuidados servem para mim? Mais uma vez cito Jenny Edward Veith Jr., que escreveu: nem todos os crentes são pastores ou cooperadores da igreja. Eles não precisam sê-lo para se apresentarem perfeitos diante de Deus, uma posição que é alcançada mediante o sangue de Cristo. Mas todos os crentes são sacerdotes. Todos os crentes, como sacerdotes do Antigo Testamento, podem ir à presença de Deus graças ao sangue do Cordeiro. Todos os crentes podem manusear coisas sagradas, como a Bíblia, procedimento anteriormente negado aos leigos. Todos podem proclamar o Evangelho para aqueles que precisam de sua mensagem salvadora. O sacerdócio de todos os crentes significa que todos os cristãos desfrutam do mesmo acesso a Cristo e são espiritualmente iguais diante dele. Quando ocorre a despressurização num avião que está em curso, as máscaras caem e nós temos que colocá-las primeiro em nós e depois colocá-las naquelas pessoas que estão sob os nossos cuidados, crianças, idosos ou doentes. Se nós não cuidarmos de nós mesmos, como vamos cuidar de outras pessoas? Falei sobre o cuidado de Timóteo e o nosso, mas e a doutrina? Sobre a doutrina vocês já estudaram bastante e até receberão um diploma por isso. Que Deus abençoe vocês. Que Deus tenha misericórdia de nós. Muito obrigado.